E nós vamos ler hoje à noite, então, o Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o texto da cena que nós assistimos, do filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que retratou essa cena de uma maneira tão forte, tão intensa. João, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. Um mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Senhor, nós estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta e queremos nesse mesmo instante abrir também o nosso coração, abrir porões do nosso coração, gavetas que há muito tempo estão trancadas, gavetas que podem conter elementos extremamente constrangedores, elementos que causam medo. E por isso nós pedimos que o Teu Espírito segure na nossa mão, para que ao sair daqui hoje desse culto, para que as pessoas que nos acompanham pela internet tenham, ao final dessa reflexão, um encontro leve, suave com o Deus de toda graça e de todo amor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. O medo é dos sentimentos mais eficientes que existe. Se você conseguir colocar medo no coração de alguém, você seguramente vai conseguir controlar essa pessoa, ditar as ações dela. Porque uma pessoa com medo é uma pessoa suscetível. É uma pessoa que obedece às normas e às regras do opressor. Principalmente se o opressor consegue não só implantar o medo, como plantar a ideia de que ele é o único que pode acalmar aquele medo. Eu me lembro quando eu era pastor dos jovens aqui, e tinha uma febre no meio dos jovens de assistir aquele seriado chamado Lost. Não sei se você já assistiu. E em um dos episódios, uma cena lá complicada, um dos personagens desmaia, apaga, e quando ele acorda, o inimigo dele diz: esse período que você desmaiou, eu instalei uma bomba no teu coração. E você fique bem calminho. Porque se você ficar estressadinho, nervosinho, a bomba explode. Tinha a bomba? Não. Mas tinha o medo, porque não precisa ter a bomba, basta ter o medo. Não precisa ter o fato em si, basta eu colocar no teu coração o medo, que pronto, você está suscetível e agora você vai ficar bem pianinho. Vivi isso pessoalmente aqui, certa vez, há muitos e muitos anos, por isso não tenho problema de contar essa história. Bem no início da minha vida como pastor da igreja, há quase 12 ou 13 anos, um casal me procurou aqui nos corredores, apavorados, medo. E a fala deles para mim foi o seguinte: pastor, nós precisamos muito conversar com um pastor. Eles não precisavam falar comigo, eles precisavam falar com algum pastor. Falei, por quê? Porque nós estamos com muito medo.
porque nós estamos sem cobertura espiritual. E esses papos de cobertura espiritual, de verdade, não é comigo, cara. Você tem isso aí, não é comigo, porque eu não vou poder te ajudar. Porque eu acho que nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual chamada Jesus Cristo de Nazaré. Não é pastor que faz isso. E tentei dizer isso para eles. Eu falei, não se preocupem, porque Jesus é a nossa cobertura. Ele é o nosso cuidador. E a minha frase caiu num lugar nenhum. Aí eles, porque o pastor sabe, né? Se Jesus voltar, como é que a gente fica? Aí minha cabeça deu aquela tela azul do Windows, sabe? Quando dá o pau, que eu não falei, para onde que essa conversa está indo? Eu falei, como assim? Não, porque se Jesus volta, aí no julgamento final, não vai ter um pastor para nos apresentar diante de Deus e dizer assim, não, esse aí pode entrar, esse aí é da minha igreja, pode ir. Foi uma coisa que, contando assim, parece até engraçada, mas que me colocou diante da funcionalidade do medo. Porque alguém conseguiu colocar no coração daqueles dois, que eles, por si só, o relacionamento deles com Deus era ineficiente, precisava de um mediador, no caso, o pastor. Porque, no caso de um juízo final, precisaria de um pastor para dizer, esse aí pode vir, esse aí não, foi pouco, faltou muito no culto da noite, não, manda para o inferno. Aquele ali, não dava o dízimo, nunca vi um cheque dele na tesouraria, vai para o inferno. Já pensou? É mais ou menos essa a conta. Mas o medo funciona. Já falei tantas vezes aqui mal da música Cuidado, Olhinho que Vê, mas não tem problema, eu vou falar mal dessa música até eu morrer. Porque cuidado, olhinho que vê que o papai do céu está de olho em você é o quê? Evangelho do medo. Não tem consciência, não tem bom, não, é medo. Por que você vai deixar de fazer? Porque o papai do céu está de olho em você. O evangelho é esse caminho, então, em que a gente fala para as crianças pararem de fazer bobagem, porque senão o papai do céu vai pegar elas na esquina. Deus parece um bicho-papão que está esperando uma oportunidade para pegar a gente. Não, ele não precisa de oportunidade. O medo é funcional. Ele gera coisas que convém àquele que manipula através do medo. E Jesus está absolutamente fora desse sistema de medo. Totalmente fora. Porque o que Jesus fez? Jesus conversou, instigou ideias, conversou com pessoas de todas as classes sociais, políticas e religiosas. E em todas elas ele jogou sementes de ideias, não de medo. Sementes para gerar reflexão, para pôr para pensar. Então, peraí, o olhinho tem que tomar cuidado? Tem, não porque Deus vai pegar, porque existem coisas que matam. Não é a lógica do medo, é a lógica da responsabilidade, é muito diferente. Eu não deixo de fazer porque Deus vai me pegar lá na frente, eu deixo de fazer porque é errado. Eu deixo de fazer porque não convém. Eu deixo de fazer porque isso machuca. Eu deixo de fazer porque isso fere o outro. Então, se fere o outro, eu não vou mais fazer. E eu digo algo que pode ser que vá te chocar, mas eu prefiro criar os meus filhos e as pessoas que me escutam assim. Não é porque estão com medo de Deus, é porque é correto. Porque uma hora eles deixam de acreditar em Deus e aí? Viram marginais? Não, tem que entender o que é certo e o que é correto a despeito da crença. É pelos valores, não é uma questão religiosa, é uma questão de humanidade. Porque o projeto do reino é formar belos seres humanos. Gente que pensa e não fica simplesmente repetindo ideias, e muitas vezes repetindo ideias do medo e perpetuando o medo para outras gerações. Jesus promoveu conversas, contou muitas parábolas, pequenas histórias para instigar o pensamento e para afirmar uma essência. Qual essência? O amor. O reino de Deus é o reino do amor. Qual é a base, qual é a motivação, qual é o chão? É o amor. Como já citei para você hoje, Senhor, qual é o maior mandamento? Ame o teu Deus, ame o próximo e se ame. Tudo está debaixo do amor, diz o texto em que Jesus dá essa resposta. Então,
existe um evangelho, entre aspas, do medo? Existe. Ele só não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Porque 1 João diz isso de uma maneira muito clara para a gente. A diferença do medo, da graça, da liberdade, da responsabilidade e de uma vida cheia de cárceres. Diz assim o texto de 1 João 4, de 19 a 20. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados, por isso agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro. Falamos da graça de Deus com certa facilidade e isso é bom. Quando uma pessoa entende essa graça, é um momento de libertação, de amarras espirituais. A questão é que nos consideramos seguidores de Cristo e isso nos coloca diante da responsabilidade de repetir o que Ele fez. Então, tem amor, tem evangelho de Deus, então não pode ter medo. De fato, nós queremos falar da graça, então não pode ter nenhum elemento que aponte para qualquer coisa que gere qualquer tipo de medo. Então eu quero fazer 2 perguntas para você hoje à noite. 2 perguntas muito simples. E a primeira delas é: qual é a sua resposta? Mas, Vili, qual é a pergunta? A pergunta é o tema do nosso mês. Evangelho. Que caminho é esse? Se hoje fosse dada a você aqui a tarefa de escrever uma redação e o tema é Evangelho, que caminho é esse? Qual seria a sua redação? O que você colocaria? Mas vamos combinar, nada de frase de efeito, nada de um monte de versículo, você tem que falar da sua vida. O Evangelho encarnado, como é que você vive o Evangelho? Como é que você pega os valores que você aprendeu, alguns de vocês desde que são crianças, e vivem esses valores na segunda-feira? Aí você diz, nem sei o que é isso. Então faça uma redação dizendo, então, o Evangelho, que caminho é esse? É um caminho do qual eu nunca consegui conectar com as minhas ações. Pode ser que seja a tua resposta. Muitos colocariam, tenho aí um Deus que está sempre esperto, né? E eu também tenho que ficar esperto, senão Ele me pega na esquina. O que define esse Evangelho? O que define esse Evangelho são os teus conteúdos, as suas experiências, as suas vivências, as suas histórias, as suas tradições familiares. É, como já falei aqui outra vez, como uma mochila que você carrega. Você veio aqui hoje à noite com essa mochila, todos vocês. Eu também estou falando o que estou falando baseado na minha mochila. Essa mochila que constrói a minha subjetividade, a minha particularidade, a maneira como eu respondo. Então eu pergunto, Evangelho, que caminho é esse? Como que você responde? Como é que você se comporta com o mundo que te envolve? Qual que é a sua resposta para as perguntas que a vida faz para você todos os dias? Você, se considerando um cristão, como que você responde? Subjetividade é o teu espaço íntimo. É o seu mundo interno, que determina como é que você se relaciona e interage com o mundo externo. Existem diversas situações que são comuns a todos nós, porém as reações são bem diferentes. Por exemplo, 2 pessoas diante de uma barata. As reações são absolutamente distintas. O que define isso? Alguma questão da tua mochila e alguma experiência que você teve com a barata na tua infância, aquilo foi extremamente desagradável. Você traz na sua mochila também uma opinião sobre Deus. Você traz na sua mochila uma teologia. Você pode dizer, não, mas eu não sou teólogo, eu não faço teologia. Faz, todo mundo aqui faz. A sua percepção de Deus, essa tua teologia. Você pode não ter escrito um livro sobre isso, mas você tem a sua teologia, o seu estudo sobre Deus, o que você pensa sobre Ele, a maneira como você se organiza em relação à vida a partir daquilo que você acredita em Deus. Então, no texto que nós lemos, e que eu acredito que você já tenha lido outras muitas vezes, os religiosos chegam com uma mulher
e já logo taxam ela de adúltera, que é um texto super machista, né? Porque só a mulher que vem para a cena. O homem, que também é um adúltero, está de boa em algum lugar, deve estar no bar tomando cerveja. Mas ela não, ela vem para a praça pública. E veja que ela não é uma mulher que caiu em adultério. O que ela é? Uma adúltera. Ela já está taxada. Que é uma coisa terrível, quando nós definimos uma pessoa por um evento, por uma cena. Não, ninguém é uma cena, nós somos o acúmulo de cenas. Então é uma mulher que cai em adultério. E esses homens chegam, jogam ela diante de Jesus, sem a menor preocupação com ela, com a história dela, quem ela é, qual a mochila que ela carrega nas costas, porque ela é apenas uma desculpa, um pretexto para tentar pegar Jesus. Ela é uma isca, um objeto tratado sem o menor critério, sem o menor cuidado, sem o menor valor. E eles têm do lado deles quem? A lei. E eles olham então para Jesus e dizem: mestre, essa mulher é adúltera, apanhada em flagrante. E Moisés na lei ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Pronto, agora nós temos o quê? Nós temos os homens com as suas mochilas, cheia de regra, cheia de dogma, cheia de lei, cheia de tudo que conspira contra o outro, cheia de uma espiritualidade que lida sempre com o medo. E para prejudicar o outro, eles topam qualquer negócio. Para fazer valer a doutrina da igreja, eles topam qualquer coisa, pode expor, humilhar. Pô, mas vai humilhar essa pessoa, ela tem filhos, ela que tivesse pensado nos filhos, problema dela. Pô, mas vai expor essa pessoa e os pais dela, inclusive já são idosos, ele que tivesse pensado nos pais. Nós temos que fazer prevalecer a lei. É isso que eles querem. Ou seja, o evangelho deles é o evangelho do medo. De colocar brasa quente, de marcar, de ferir, de excluir da igreja, de deixar 6 meses sem tomar ceia, como se isso resolvesse o problema de alguém. Ou seja, a mochila desses caras é repleta de acusação, de dedo na cara. E a dela também. Porque ela se submete a isso. Ela se submete a esse linchamento psicológico, espiritual, a essa tortura que esse grupo impõe a ela. E Jesus olha para ela, olha para eles, fica simplesmente desenhando na areia, escrevendo na areia, e com frases simples, né, que virou para-choque de caminhão, talvez você nem sabia que foi Jesus que disse: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, aqui Jesus não está simplesmente dizendo uma frase. Ele não está dizendo que sim ou que não. O que ele está fazendo? Ele está repetindo o padrão. Que o evangelho é para fazer você pensar. Antes de você se submeter a qualquer coisa, a qualquer dogma, a qualquer doutrina, a qualquer princípio, a qualquer regra, pense. Então vocês estão com a lei debaixo do braço? Então, escuta, mas vai ter pedra para tanta gente assim? Porque de outra maneira é o que Jesus está dizendo. Olha, se a regra diz que tem que apedrejar, nós estamos com um sério problema, porque nós vamos ter que achar muita pedra. Vocês querem mesmo levar isso às últimas consequências? Se quem pecou não pode mais tomar ceia, cancela o culto de ceia. Essa é a lógica. Não precisa ter mais ceia, porque ninguém pode. O que são essas pedras? Essas pedras são as palavras que são jogadas contra as pessoas que erraram. Porque hoje nós não temos mais coragem, ou parece que tem gente que está voltando a ter coragem, de pegar a pedra e jogar mesmo a pedra literal. Não, mas existem outras que ferem igualmente. Que são acusações, que são olhares atravessados, omissões e indiferenças, exclusões. Aquela palavra ferina que fica no ar,
sem dizer exatamente o que é, ou só aquela ali, aquela ali, você não sabe o que eu sei, pronto. Isso é uma pedra. Que evangelho é esse que tem prazer em jogar pedras? Eu gostei muito de um texto que o Carlos Bezerra Júnior escreveu há algum tempo, ele postou no Facebook, tem uma frase que ele diz assim: quanto mais perto de Jesus, menos vontade de jogar pedras. Usando a lógica inversa, quanto mais vontade de jogar pedras, maior é a tua distância de Deus. Quanto mais eu tenho pedras nas mãos, mais fica claro a distância que eu estou do Evangelho da Graça. Isso serve para o meu relacionamento com os outros e isso serve para o meu relacionamento comigo mesmo. Porque tem gente que praticou o adultério e pode trocar adultério por qualquer outra coisa. E você não se perdoa porque você joga as pedras em você mesmo. Não, mas Vili, eu estou jogando a pedra em mim mesmo. Pois é, o Evangelho está doente no teu coração. Não foi ninguém que me acusou, sou eu mesmo que estou me acusando então. Mas Jesus falou, ame a Deus, ame o próximo e se ame. Não é se culpe. Não é se condene. Não é se ame. Então Jesus anula a lei, agora vale tudo e agora pode adulterar? Não, Jesus dá uma lente para que a lei seja lida da maneira correta. Ou seja, Jesus está dizendo o quê para os caras? Escuta, vocês estão usando uma lente para entender o reino de Deus e essa lente está absolutamente riscada. Limparam a lente com bombril, está tudo embaçado. Porque vocês estão colocando as coisas na frente das pessoas e não é assim que o reino funciona. O que Jesus faz? Libera geral. Não, Ele troca a lente para que as pessoas entendam a vida de uma maneira correta. Então tome cuidado, porque existem tradições que são extremamente perniciosas. Existe sim um evangelho que foi todo construído, pautado no medo. E talvez você cresceu com ele achando ele normal, porque as coisas que foram ensinadas a nós, erradas ou não, chega uma hora que a gente acha elas normais. E aquilo que eu acredito precisa passar por um crivo, precisa passar por um questionamento, precisa passar por uma peneira para ver quanto que disso ainda é reino de Deus. Porque no reino de Deus não tem acusação, o reino de Deus não tem medo, isso não sou eu que estou falando. Se você não gostou, vai lá em 1 João 4 e leia. O amor lança fora o medo, Deus é amor. Qual é o maior mandamento? Amor. Como que eu me relaciono com as pessoas? Ame a Deus, ame o próximo e se ame. Ou seja, não gera amor, pode ser qualquer coisa, menos evangelho. Gerou medo, pode ser qualquer coisa, menos evangelho. Tem a história daquele rapaz que foi excluído da igreja, né, porque ele fez alguma bobagem. E aí ele foi orar a Deus, né, falou, Senhor, muito difícil, eu errei, eu reconheço. Eu quero voltar lá para a igreja e eles não me deixam entrar. Aí Deus olhou para ele e falou, fica tranquilo, meu filho, eles também não me deixam entrar. Nós dois estamos do lado de fora. Porque em espaços que o que prevalece é o medo e a acusação, não é só o acusado que está excluído, Deus também. E se você já foi acusado e excluído de certos ambientes, lembra que de certos ambientes ser excluído é um prêmio. De certos lugares ser colocado de lado, talvez seja a possibilidade de você renascer para uma espiritualidade de fato viva e relevante, transformadora e graciosa. Então qual é a sua resposta? Para qual pergunta? Evangelho, que caminho é esse? Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta para os outros e qual é a tua resposta para você mesmo? Como é que você se vê quando você erra? Como é que você reage quando você dá as suas pisadas na bola? Então essa é a primeira pergunta que eu preciso responder. Com muita sinceridade no coração, qual é a minha resposta?
E a segunda pergunta é: qual caminho que você quer? Porque depois que eu questiono o que eu creio e o que eu sou, eu posso responder então o que eu quero, quais são os meus desejos. Porque pode ser que você não está onde você quer. Pode ser que você não creia naquilo que você gostaria de crer. Porque talvez você veio aqui hoje para Bethesda ainda sob o signo da acusação, do medo, da vergonha, e o Evangelho da Graça ainda é para você algo extremamente assustador. Como foi para ela. Porque ela está acusada, condenada, tudo conspira contra ela e ela está jogada no chão. E Jesus olha para ela e diz: mulher, cadê? Onde eles estão? Cadê os homens que há pouco estavam jogando espiritualmente já pedras na tua cara? Cadê? E ela responde: Senhor, eles não estão. Eles não são. E Jesus olha para ela e diz: eu também não. Só que tem uma coisa, você também precisa parar de se acusar. Porque você está se submetendo exatamente à lógica doentia deles. Por que esses homens foram embora? Porque quando a graça chega, todo medo sai. Porque quando o amor nasce, toda acusação cai por terra. Então vale tudo? Não. Sempre que eu falo algo desse tipo, as pessoas me perguntam: então vale tudo? Eu, com muito respeito à educação, digo o seguinte: vale tudo é algo que está no teu coração, você precisa se tratar. O desejo do vale tudo apareceu aí no teu coração porque por alguma razão, talvez você esteja querendo o evangelho do vale tudo. Não. Porque quando o amor entra, o medo sai. Quando o vale tudo entra, o amor sai. Quando o amor entra, o medo sai. E quando o vale tudo entra, o amor sai. Porque amor não é vale tudo, o amor é a minha motivação, mas ele é também o meu limite. Acho que foi o Santo Agostinho que falou: ame e faça o que quiser. Ah, e faça o que quiser? Não. Ame e faça o que quiser. Porque a hora que eu amar, eu deixo de fazer o que eu quero. Eu faço só aquilo que o amor permite. O amor é a minha motivação, mas ele também é o meu limite. Exatamente por amar as pessoas é que eu não faço qualquer coisa com elas, porque o amor é o meu limite. Exatamente porque eu me amo, amo a minha vida, amo a minha história, que eu não faço qualquer coisa da minha vida. O amor é a minha motivação, mas ele também é o que diz: epa, cuidado, porque se você entrar aí, você vai se dar mal. Então por que digo isso? Exatamente porque a Bethesda é uma igreja que lida com liberdade, com graça e com amor, e nós queremos esticar esse fio às últimas consequências. E aí perguntas como essa ficam pairando aqui no ar. Ah, então a Bethesda vale tudo, então a Bethesda lida com essa questão de todo mundo faz o que quer? Não. Não, vale tudo e fazer o que quer é uma coisa, repito, está no teu coração. A Bethesda lida com amor. E o amor não faz o que quer. Ame e faça o que você quiser. É uma outra maneira de pegar a resposta de Jesus. Qual é o maior mandamento? Ame ao seu Deus, ame ao próximo e se ame. Então, de uma vez por todas, adultério, mentira, roubo, consumismo, gula e outras questões são pecado, porque matam. Isso é o evangelho da graça. Ele abre os nossos olhos para aquilo que mata, porque a graça é a favor da vida. Então não adultere, não minta, não roube. Cuide do teu corpo, cuide da tua saúde. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai morrer. E o evangelho da graça é exatamente isso. Abrir os nossos olhos para a gente valorizar a vida. Sem medo. Tira todo medo. Para a gente não fazer as coisas porque se eu não agir assim, Deus vai me pegar lá na frente. Não, o evangelho não é dedo na cara apontando. O evangelho é mão estendida para pessoas que caíram e que querem levantar. Quem que é essa mulher? Essa mulher é uma pessoa caída. Está literalmente aos pés de Jesus.
sob a acusação e sob o medo, dificilmente ela vai conseguir levantar. Jesus tira toda a acusação, iguala a acusada com os acusadores. Olha para ela e diga: siga seu caminho. É assim que termina o nosso texto. Siga o seu caminho e não volte a fazer mais isso. E eu gosto muito dessa expressão da tradução da versão A Mensagem, porque Jesus não pega uma adúltera e joga ela inteira no lixo, como se um erro dela inviabilizasse e descredenciasse essa mulher para tudo. Tipo, não, tua vida não tem mais valor. Por quê? Porque você errou ali. Não, se o erro, se o pecado invalida a vida das pessoas, de novo, nós somos todos inválidos. E Jesus diz para ela o quê? Siga o seu caminho. Como que dizendo assim, presta atenção na tua vida. Você tem um problema de comportamento sexual? Tem. Então cuida desse problema. E no mais continua, siga seu caminho, tá bom assim. Não tem que pegar a vida toda e jogar fora. Como a gente cantou muitas vezes aqui na igreja, Senhor, porque tudo que há em mim precisa ser mudado. Tudo, então nunca vai ficar bom. Domingo após domingo. E domingo que vem? Domingo que vem está tudo ruim de novo, então muda tudo de novo. E as decisões que você tomou, as coisas bonitas que você fez, os processos que você andou, os degraus que você subiu. Não, tem coisas na tua vida que está bonito, continua, siga o seu caminho, mas tenha coragem de olhar para aquilo que não é bonito, porque esse é o nosso problema. Nós negamos, sublimamos, colocamos de lado as coisas que são pesadas e duras para nós, e toca a vida, e Jesus está dizendo, para. Não tem avaliação não, isso aqui não é MEC não, que vai te dar nota no final do culto, não. Não, tem áreas da sua vida que estão bonitas, parabéns, continua, siga teu caminho. E as outras, cuide dessas áreas, para que cada vez mais, num processo cada vez maior, cada vez mais bonito, você fique cada vez mais parecida com Jesus. As pedras estão no chão. Sim, diante de Deus elas estão. E por que é importante eu te falar isso para você hoje à noite? Para você ter coragem de entrar num processo de restauração da tua vida. Sem medo. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Aceitando a graça, por mais absurda que ela seja. Por mais que você não consiga entender tamanho favor de Deus, pois se lance nisso. E como gratidão, ouça Deus dizendo, não faça mais isso, porque isso vai te matar. Não faça mais isso, porque isso vai roubar a tua vida, vai roubar teus sonhos, vai roubar teus planos. Que caminho é esse que o Evangelho nos propõe? É o caminho do amor. Não é do vale tudo, não é da irresponsabilidade, e não é do egoísmo, onde eu faço aquilo que dá na telha. Não, é da graça. Onde eu reconheço aquilo que Deus fez por mim, e eu moldo a minha vida como uma resposta a esse amor de Deus. Eu formato a minha vida para que os meus passos, as minhas palavras, eles resplandeçam, eles sejam no mundo aquilo que Deus é em mim. Isso é graça. Eu a recebo e eu repasso. Eu entendo e eu distribuo. Eu aceito e eu convido. Então veja que para responder talvez evangelho, que caminho é esse, nós precisaríamos ficar juntos aqui alguns anos. Porque uma das coisas que esse evangelho faz é nos chamar para uma introspecção, é nos chamar para algo muito sério e responder às vezes a perguntas simples. Porque nós, na nossa sede megalomaníaca, a gente quer responder um monte de perguntas muito complicadas. E o evangelho é, viu, desce. Você precisa responder o que você tem no teu coração e o que é que você quer. E a boa notícia é que diante de Deus nós somos todos iguais, porque Ele nivelou a acusada e os acusadores, oferecendo salvação para a acusada e também para os acusadores.
Jesus não quis salvar aquela mulher e matar os homens, não, Ele quer salvar todos eles. E dizendo para acusar, dar salvação para você, e dizendo para os acusadores, a graça para vocês também. Vocês só precisam se livrar dessa mochila pesada que vocês estão carregando há tanto tempo, sem nunca sequer pensar o que é que tem dentro da minha mochila. O que é que fez de mim a pessoa que eu sou? Ou seja, quando nós entendemos o Evangelho da graça, nós colocamos a nossa vida em outro patamar. O vale tudo cai, o medo cai, a acusação cai, e o amor passa a ditar as nossas ações. O que queremos, os nossos sonhos, os nossos desejos. E aí, que caminho é esse? Esse é o caminho da responsabilidade, de uma nova vida com Deus, de um novo futuro e de uma nova história. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.